Que o Senhor abençoe esta palavra dos irmãos que nós sentar. O Senhor Deus é maravilhoso para nós, né? Ele diz: olha, venha e me questione. Venha e me questione. E aí o Senhor diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa promessa de perdão mediante o arrependimento, do lavar do sangue de Jesus Cristo, né? O nosso espírito, a nossa alma, todo o nosso interior já estava lá no Antigo Testamento, nesta promessa do Senhor aos homens. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então a gente tem esse privilégio, você tem esse privilégio, nós temos este privilégio de deixar, né, os nossos pecados, nos arrependermos e temos esta bênção da purificação dos nossos pecados, que é uma coisa maravilhosa. Os irmãos, imaginem se vocês não tivessem esta promessa divina, não tivessem esta realização de Deus em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus, e você estivesse carregando os seus pecados. Porque cada dia que passa a nossa vida, se os pecados não são perdoados, a carga vai ficando muito grande. E como que vai se apresentar diante de Deus com tanto pecado, tantas coisas? Mas o Senhor proveu para nós o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo nosso Senhor. Mas sempre cabe uma exortação, sempre cabe um toque divino nos nossos corações para nos despertar na realidade de que nós muitas vezes somos levados ao pecado, distraímos em nossa vida e podemos nos afundar. Então, meus irmãos, há nesse texto um convite para um sério diálogo com Deus. E ele diz ao religioso que diz que o serve e que o adora, que se coloque em condições espirituais. E então diz ele: venha e tenha um diálogo comigo, mas primeiro coloque-se numa condição espiritual para dialogar com Deus. E a gente surpreendentemente vai ver que quando nós nos examinamos e nós nos arrependemos dos pecados e trabalhamos a contrição da nossa alma, o alívio é tão grande, a bênção é tão grande que a gente não quer mais interrogar a Deus. Mas o Senhor diz: prepare-se, né, e venha para me questionar. Então a nossa pergunta é esta: quando o religioso cristão, eu não estou falando o crente verdadeiro, né? Crente verdadeiro, mas o religioso de um modo geral. Nós não estamos no mundo cristão, diz que o Brasil é o maior país cristão, mas será que os cristãos desse país todos são verdadeiramente cristãos? Essa é uma grande interrogação, né? E que nós vamos responder que não, na verdade, porque há muita religiosidade, mas pouca fidelidade ao Senhor. E nós precisamos crescer nessa fidelidade ao nosso Deus. Então, nós diríamos, meus irmãos, que somente poderá arguir o Senhor, em primeiro lugar, quando der ouvidos à palavra do Senhor. Então, o crente, o religioso, o cristão só pode arguir o Senhor quando ele der ouvidos à palavra. A palavra não pode entrar por aqui e sair por aqui sem marcar a mente, o que muitas vezes acontece. Paulo disse aos irmãos, vocês, ou melhor, o autor de Hebreus diz: olha, ao tempo que vocês poderiam estar crescendo na fé, vocês ainda estão precisando do leite racional. Depois de tanto tempo eles estar ouvindo, não cresceram. E muitas vezes acontece isso. Então, quando nós estivermos dando ouvidos à palavra,
nós poderemos arguir ao Senhor. Isaías capítulo 1, 10, está aí no texto, aí no telão, diz, leiam comigo aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Mas, meus irmãos, nós perguntamos, naqueles dias de Isaías, existia Sodoma e Gomorra? Não, porque a destruição de Sodoma e Gomorra foi muitos séculos antes de Isaías. No entanto, Isaías está falando ao povo dos seus dias, e está chamando esse povo que era o povo de Deus, que era o seu auditório, que eram os seus ouvintes, que eram para que ele estava enviando a palavra, dizendo a eles: ó povo de Sodoma, ó povo de Gomorra, dai ouvidos à palavra do Senhor. O que significa isso? Aquele povo de Deus estava disperso da palavra do Senhor, estavam distantes do cuidado de cumprir a palavra do Senhor nas suas vidas, de atender à vontade de Deus para as suas vidas. Nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, mas nós temos a nossa única regra de fé e prática, amém, irmãos? Que é a Bíblia. Nós lemos a Bíblia e vamos procurar atender, mas nós vamos ver que aquele povo não estava fazendo isso. Eles tinham todas as escrituras do Pentateuco, toda a lei do Senhor expressa, toda a vontade do Senhor, mas estavam fazendo o que lhes dava na cabeça. Então, muitas vezes, o servo do Senhor envolve-se com os conceitos, com as filosofias mundanas, que chega a estar diante de Deus e de Jesus Cristo como se fosse um cidadão ou um líder político, religioso lá de Sodoma e Gomorra. Às vezes começa a se envolver tanto com a ideologia do mundo, com a pregação do mundo, com os conceitos do mundo, que vai acabar, na verdade, se identificando não como um cristão em Jesus Cristo, mas como um cidadão de Sodoma e Gomorra. Isto é problemático. Nós temos que nos despertar e saber que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo de Jesus. Nós não pertencemos. Nós permanecemos nesse mundo, convivemos com os cidadãos desse mundo, mas nós não pertencemos. Estamos aqui, mas não pertencemos ao mundo, que pertencemos a Deus e temos que ter uma vida espiritual adequada. Assim, pois, meus irmãos, aos olhos de Deus, hoje estão muitos dos habitantes de sua igreja. Os pensamentos destes e muitos de seus atos estão assemelhando em muito aos atos daqueles cidadãos corrompidos de Sodoma e Gomorra, aos quais Deus abominou, a ponto de não mais os suportar, e destruiu aqueles homens e mulheres e tudo mais de suas cidades. De tanto que era a corrupção naqueles dias, e nós vamos entender que hoje a corrupção do mundo aqui está muito forte, e nós temos que cair fora disso, temos que sair para fora, temos que vir para os conceitos de Deus, da nossa fé, e viver de maneira diferente mesmo. Pastor, eu estou muito diferente das coisas. É diferente. A mocinha crente vai lá para a universidade, lá o pessoal zoa, faz isso, que ela é diferente, amém. Isso é um testemunho verdadeiro, porque eles gostariam de ser como você, gostariam de ser, mas estão perdidos, e você é um testemunho vivo. Então o crente precisa estar sempre ligado a Deus, aos conceitos divinos, à escritura da palavra, para não ser levado com os conceitos do mundo. Deus chama a atenção do seu povo para duas atitudes que deveriam tomar. O nosso texto mostra isso. Primeiro, diz: ouvi a palavra do Senhor. Isto é, as escrituras sagradas em geral. Dá ouvido, atende, pratica. Porque dar ouvido é praticar, é você ler e praticar na sua vida.
Então, a primeira coisa que o Senhor está dizendo aí. A segunda, dai ouvidos à lei do nosso Deus. Então nós temos as Escrituras em geral e temos a lei de Deus específica. Nós não somos salvos pela lei, né? Paulo diz que nós não devemos estribar a nossa salvação no conceito de cumprir a lei, mas nós somos salvos para atender à lei de Deus, porque os salvos são os únicos capazes de obedecer a Deus, segundo a palavra, pela unção do Espírito Santo que está em cada um de nós. Então, duas coisas importantes o Senhor estava pedindo ali ao povo e, consequentemente, pede a nós. Então, nós temos os estatutos de Deus, principalmente os 10 mandamentos, e se alguém quer saber dos mandamentos de Deus, dos estatutos do Senhor, é só pegar o Salmo 119 e ler o Salmo 119, vai ter uma ideia completa dos estatutos do Senhor. E a palavra diz para nós: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. O versículo 1 do Salmo 119: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Ora, o que devemos observar, meus irmãos, aqui é que o profeta não está falando aos cidadãos daquela cidade, como dissemos aos irmãos, mas ao povo de Deus, a nação escolhida de Israel. O profeta estava falando aos escolhidos de Deus dos seus dias, e essas escrituras ficaram registradas para exortação de muitos de seu povo escolhido em Cristo, no povo de hoje, que estão deixando se levar pelos conceitos do mundo, pela filosofia odierna, denominada de pós-modernismo, onde a princípio tudo é relativo, e por isso cada um tem a sua própria verdade. Porém, para Deus só há uma verdade, e esta verdade é tudo o que afirma a sua palavra. Lembrem-se disso. Para Deus só há uma verdade, as Escrituras Sagradas. Então não deixe se levar, seja consciente quando as pessoas trouxerem seus conceitos, né? Não, olha, e hoje a mulher sempre é muito atingida por Satanás. Satanás usa muito o trabalhar em cima da mulher, porque a mulher é emotiva, é sentimental, e trabalha em cima, e aí manda lá os seus adeptos: não, olha, mocinha, menina, não é assim não, hoje você pode sair com o namorado, ir lá para onde você quiser e ficar com ele lá, entendeu? Ter relações, não tem problema não. Isso era antigamente, isso é besteira. Isto é o conceito do mundo hoje aqui. O camarada trabalha lá na empresa lá, e tem lá, ele é dirigente lá do estoque, e aí Satanás chega na orelhinha: para que nada, meu, registra o negócio, a saída de uma coisa, bota ali no bolso e leva para tua casa. E assim, né, vai ali cometer fraudes e fazer estas coisas. São os conceitos do mundo. E nós vemos, né, que essas coisas vão levando à destruição as pessoas. A nossa sociedade está com grande dificuldade por causa desse conceito, né, esse conceito que existe. Até pouco tempo, graças a Deus está acabando isso. No Brasil tinha aquele conceito do jeitinho, né? Aqui se dá um jeitinho, né? Mas para Deus não existe esse jeitinho. Então nós temos que atender a palavra do Senhor, seguir, ouvir, dar atenção à palavra do Senhor, procurar fazer com que os mandamentos de Deus sejam o guia da nossa vida. Então o convite de hoje é: dê ouvidos à palavra do Senhor e molde a sua vida por ela. Então esta é o convite que Deus está fazendo para cada um de nós, reforçando isso. Dá um tempinho para a palavra, dá um tempinho. Você tem tanto tempo gasto e não gasta tempo com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz para nós que não é para nós nos conformarmos com este mundo, mas para renovarmos, né, o nosso entendimento a cada dia pela palavra do Senhor, para não nos amoldarmos ao mundo. O crente não pode se amoldar, não deve se amoldar ao mundo,
porque vai se tornar apenas um religioso. E Deus não está interessado em religiosos. Deus está interessado no crente, no homem e na mulher convertida, no moço e na moça convertidos, naqueles que seguem a Cristo em suas vidas e assim são abençoados e abençoam também a sociedade. Em segundo lugar, quando o religioso cristão poderá vir e arguir e questionar o Senhor, quando compreender o que o Senhor está falando para ele e também dele. Então, às vezes, nós temos que compreender o que Deus está falando para nós e está falando de nós. E isto está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos traz essas coisas. Olha aí o que o profeta diz lá no capítulo 1, versos 11 até o verso 14. Diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura dos animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Olha a revolta de Deus. Deus estava revoltado com aquele povo, sabe por quê? Eles iam cumprir tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento, das comemorações, das festas, do sacrifício, levar o carneiro, colocar lá no altar para ser imolado, para ser queimado, para subir a fumaça como incenso suave ao Senhor. Só que eles não tinham vida espiritual. Eles não tinham vida. A vida deles era uma vida cheia de pecado, uma vida corrompida, uma vida que não era condizente com os preceitos do Senhor, como Deus deixou. Ainda mais, eles iam adorar ídolos, imagens, outros deuses, e depois vinham no templo oferecer os holocaustos, fazer toda aquela coisa, comemorar nas festas que Deus, guardar o sábado. E o Senhor diz: o que me adianta isso, se o coração de vocês está longe de mim, se vocês não agradam a mim com as suas próprias vidas? Então, o que Deus interessa para Deus, meus irmãos, as nossas vidas, nosso interior. Por isso que a gente tem sempre que entender que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, confessar, pedir perdão ao Senhor, pedir que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique, e nos propor a não pecar mais, e nos esforçarmos para vencermos as tentações e não pecarmos, para sermos agradáveis ao Senhor, porque esse é o culto que Deus recebe. E quando você vem aqui arrependido, lavado, purificado pelo Senhor, pronto para ouvir a palavra do Senhor, você é agradável ao Senhor. Então seja agradável ao Senhor, sabe? Busque o poder do Espírito Santo. Hoje poucas pessoas clamam ao Espírito, mas eu digo a vocês que nós estamos na dispensação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é poder de Deus para nos levantar, é poder de Deus para nos sustentar numa vida santa, para manter a nossa caminhada no Senhor. Fale com o Espírito Santo, diga: ó Espírito de Deus, me ajuda como servo de Jesus Cristo, para que eu seja a cada dia um melhor crente. E o Espírito vai te ajudar, ele vai te abençoar, e você vai se firmar cada vez mais. E aí você pode então conversar com o Senhor, pode questionar o Senhor, pode falar com Ele, que Ele vai dar ouvidos a você, vai atender a você. Mas nós vemos aqui um espelho que a palavra de Deus nos traz, daqueles que estavam reclamando com Deus. Eles não tinham vida espiritual,
Eles estavam semelhantes à população corrompida de Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, a adoração de uma vida corrompida é afronta a Deus. O que nós temos que entender é isso. A adoração de uma vida corrompida é afronta a Deus, ao invés de ser uma bênção, de ser agradável ao Senhor, é uma afronta. Os sacrifícios externos de nada valem, né? O que a gente faz exteriormente, não, eu estou trazendo aí comida para a videira, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Você pode fazer tudo isso e é bênção, não é? Porque o Senhor requer que nós façamos, mas primeiramente você cuida da sua alma, do seu coração. E Deus dá para nós, os crentes, uma bênção muito grande. Você pode se arrepender dos seus pecados, você pode se voltar a Deus, pedir o perdão ao Senhor, e o Senhor te purifica, te lava, e você pode estar saudável espiritualmente diante do Senhor, e ser agradável ao Senhor. Então exerça essa graça, e o poder do Espírito Santo te ajudará a não pecar mais, a não continuar numa vida de pecado. O que vale diante do Senhor é um coração quebrantado, meus irmãos. Vejam aí o Salmo 51, verso 17. Vamos ler comigo aí o Salmo, leiamos. Os sacrifícios, Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar esta atitude sua de maneira nenhuma. Quando você debruça, você ajoelha, você chora, e você chora diante do Senhor, e você clama ao Senhor a bênção, você está quebrantado de coração, com sinceridade diante do Senhor, o Senhor vai realmente abençoar você. Pode crer nisso, que você vai levantar dali com muito poder interior, muita força, e está sendo agradável ao Senhor. Então só o se fazer presente nos locais de culto não será o suficiente para uma vida cristã condigna, meus irmãos. Uma vida em pecados torna o indivíduo religioso abominável a Deus, sendo-lhe, ao invés de agradável, um agravo. Agora imaginem aqueles que nem sequer comparecem diante do Senhor, que vem de vez em quando. Eu conheci irmãos que vinham na igreja no Natal, e comemorar o Natal, ficava lá. E aí só no Natal do outro ano. Se o Senhor estava falando ao povo que estava ali, que ia lá fazer o sacrifício, que guardavam as festas, faziam todos aqueles rituais exigidos pelo Antigo Testamento, e o Senhor está falando, olha, eu estou enfadado disso, estou enfadado dessa atitude de vocês, porque vocês não me têm no coração. Era isso que Deus quer, e é isso que Deus quer, é isso que Deus queria deles, e é o que Deus quer de nós, que nós o tenhamos no coração. Quando eu falo aos irmãos que você deve estar agarrado a Jesus, faz isso, se agarre mesmo a Cristo, de dia e de noite, não deixe Jesus de lado de maneira nenhuma, e você vai ser agradável ao Senhor, porque nós precisamos entender isso. Quando nós estamos fazendo algo na nossa vaidade, nas nossas loucuras, nós estamos agravando a Deus. Nós temos que abrir o nosso coração e ser sinceros ao Senhor. E o Espírito de Deus nos capacita a isso. O Espírito de Deus nos capacita a sermos sinceros diante do Senhor. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. E nos ajuda muito. Dos crentes, meus irmãos, em iniquidade, Deus não aprova nem o seu dízimo, nem suas ofertas, nem o seu louvor, nem nada do que faça. Os crentes têm que pensar nisso. Vem louvar ao Senhor, seja um crente fiel ao Senhor. Vem fazer uma obra ao Senhor, seja fiel ao Senhor, para que Deus se agrade do seu ato. Você que hoje está aqui, espero que esteja compreendendo isso. E o que o Senhor Deus está falando a você da necessidade de mudança interior. E nós sempre precisamos mudar.
nós sempre precisamos melhorar. Nunca diga a você que você está muito bem, porque quando você disser eu estou muito bem, você estará caindo. Você sempre está precisando melhorar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com os irmãos, crescer no Espírito. Então, para que possa novamente ser aceito perante ao Senhor, a pessoa precisa refletir. Refletir muito é hora de busca de uma vida de santidade. Precisamos, como igreja, buscar uma vida de santidade, de se humilhar diante do Senhor e de pedir perdão e remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando o religioso cristão poderá vir e arguir, isto é, questionar o Senhor? Quando entender os porquês que Deus se nega a atendê-lo. Há muita gente clamando ao Senhor e nem resposta nenhuma. Por que Deus está se negando a atendê-lo? Vamos ver o texto de Isaías capítulo 1, verso 15. Diz lá então o profeta: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, isto é, estão cheias de pecado, cheias de maldade. Não adianta você orar ao Senhor se o seu coração está cheio de maldade, você está cheio de rancor, cheio de coisas ruins na sua alma, amargurado contra as pessoas, ao invés de ir lá acertar com elas e acabou. Perdoa de coração, sabe? Perdoa de coração as ofensas, as coisas, e fica tranquilo diante do Senhor, para que assim as orações subam, sejam atendidas pelo Senhor. Nós podemos dizer que muitas vezes, os crentes têm buscado ao Senhor, porém tem sentido que Deus não tem respondido às orações, nem às petições. Aqui, nesse sentido de mãos cheias, é problema de pecado, de maldade, de vaidades da vida, de iniquidades, injustiça, de não atender à vontade de Deus, de mentiras, enganos e outras coisas, mas que não agradam a Deus. Na vida de crentes, umas coisas assim, tremendas, eu fiquei até chocado com pessoas assim, idôneas, que chegaram assim, não, sabe, pastor, não é isso não, tal, que a gente vai fazer é desta maneira. E eu estou olhando, sabendo qual era a intenção do coração da pessoa. E aí a gente vê que a pessoa ali mentiu para a gente, tempo que poderia falar a verdade. Olha, vou tomar essa iniciativa por isso. A gente agradeceria até, estava esclarecido. Mas não, faz uma mentirinha. Agora, existe mentirinha? Mentira é falsidade, coisa grave diante do Senhor, mas é comum o crente mentir, como se não tivesse problema. E mentira é abominável ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira, e ele não se firma nunca, porque é mentiroso. Então isso é uma coisinha, das tantas que é tão comum no meio de irmãos, muitas vezes. Então, meus irmãos, estas coisas fazem com que o Senhor Deus não se volte para dar atenção às suas súplicas. Se você pode entender que Deus não lhe dá atenção por causa de seu estado de alma em pecado e sem arrependimento, você precisa tomar uma iniciativa, buscar a ajuda de Deus, arrepender dos seus pecados. É tão bom que a gente possa falar com Deus e ser atendido pelo Senhor e usar as ferramentas que Deus dá para nós nos limparmos, nos purificarmos dos nossos pecados. Estão aí da palavra do Senhor, o arrependimento, o exercício da fé, a crença no sacrifício de Jesus, o pedir do lavar do sangue precioso de Jesus no nosso coração, e a gente fica suave diante do Senhor, abençoado diante do Senhor. Então nós devemos agir como verdadeiros crentes, não apenas como religiosos cristãos. Em quarto lugar, quando o religioso cristão pode vir e arguir e questionar o Senhor?
quando proceder conforme orienta o Senhor para ser restaurado. Porque Deus nos dá uma orientação de restauração. Versos 16 e 17. Leiam comigo os versos que estão aí na tela. Vamos lá? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Está vendo só como temos as ferramentas para que a gente seja um bom crente, seja agradável ao Senhor, e que Deus quer isso. Deus quer que sejamos agradáveis a Ele. Mas por que ficar naquela teimosia? Que muitas vezes, não, eu vou fazer do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito. E aí o Senhor está virando as costas. Mas se você realmente quebranta o seu coração, se volta para o Senhor, busca a graça, a bênção do Senhor, você se torna agradável ao Senhor. E a melhor coisa é ser agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Uma coisa gostosa. Como é bom você dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor, né? Ainda, Senhor, que eu tenha algum pecado oculto, Senhor, perdoa o meu pecado. Se tiver alguma maldade no meu coração, alguma coisa, lava e me purifica. Eu quero falar contigo. Lavar, e Deus faz isso. O próprio Deus nos prepara para que nós tenhamos comunhão com Ele. Não é fácil? É só fazer isso e você vai ser grandemente abençoado, né? Então lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Isto a gente pode fazer a cada dia. Quando vai fazer uma coisa ruim, a gente cai fora, não faz, né? Em nome do Senhor a gente não faz. Vai falar uma palavra má, bota o dedinho na boca aí, ó, be quiet, não fala, tá? Fica quieto. E aí você começa a vencer essas coisas, ser agradável ao Senhor. Porque o que Deus quer é isso, que nós sejamos agradáveis a Ele. E o que nós queremos, não é isso? Ou não? O que nós mais queremos é ser agradável ao Senhor. Eu acho que não pode ter um crente sincero diante de Deus que não queira ser agradável ao seu Deus. Nós temos que desejar isso, buscar, né? Então, meus irmãos, é o próprio Deus instruindo aos seus servos, a nós, dizendo, né, lá no Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor quer os humildes, os contritos de espírito, e que nós devemos ser assim. O Senhor Jesus também instruiu os seus discípulos quanto ao que agrada ao Pai. Em vida santificada, fazer o bem ao próximo, né? Nós vemos isso, que nós vamos procurar ter uma vida santificada, isto, uma vida purificada pelo sangue de Jesus, uma vida fugindo do pecado, desviando do mal, essas coisas, mas fazendo a obra do Senhor. A gente não pode deixar essas cestas aqui sem nada. Irmãos, sabem que ontem eu passei aqui à tarde, os meninos estavam reunidos aí no café da manhã, foi de manhã. Eles estavam reunidos tratando do esporte, das coisas, fizeram culto à noite e tal. E quando eu estava aqui, chegou o irmão Carlos Lima, e ele estava falando: olha, lá está precisando de comida lá na videira, está precisando de comida, sem alimento lá. O pastor Milton pediu para mim, eu acho, não sei se já passou a pegar. Até eu tinha lembrado que eu tinha comprado 10 quilos de feijão. O feijão está caro, né? E eles lá comem feijão e arroz. Eu tinha comprado e estava no carro. E eu falei: olha, Carlos, foi muito bom que você falou, que eu já comprei no meio da semana, tá no porta-malas do carro, estava esquecendo. E a gente foi lá, pegou o feijão e ficou aí para, não sei se pegou ontem, mas ia levar porque estava sem alimento. Então nós precisamos fazer o bem. Você leva uma vida santificada e faz o bem. Faz o bem. Como diz o nosso texto lá em Mateus 25, de 34 a 40. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber,
era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fosse ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então nós devemos viver a vida cristã, procurando sanear a nossa vida a cada dia e também fazendo o bem. Eu acho que deve dar uma dor no coração de uma irmã, de um irmão, quando vai na despensa de casa, chega lá e vê que deixou lá arroz, feijão, alimentos, às vezes latas, olha, lá está vencido, tem que jogar fora. Não usou, não alimentou outros e agora tem que jogar fora. E eu tenho comigo que isso é pecado. Jogar alimento fora é pecado. A gente, lá em casa, a gente tem toda uma estratégia para não jogar alimento fora. Quando o arroz, a gente já não quer aquele arroz que está lá, né? A Neuza, então, ela prepara com farinha, com cebolinha, com os negócios, faz os bolinhos de arroz que fica uma delícia tremenda, para não jogar fora. Não está azedo, não está estragado. Então vamos aproveitar, porque jogar o alimento fora, meus irmãos, é pecado. Ensina suas crianças a não porem tanto no prato, que larguem no prato. Porque enquanto a gente está jogando comida fora, tem gente passando fome. E nós precisamos encaminhar aquilo que nós podemos para alimentar as pessoas, para auxiliar, porque está aqui o Senhor dizendo estas coisas para nós. Você santifica a tua vida e faz a obra do Senhor. Então o Senhor, em sua palavra, meus irmãos, faz um apelo dramático, solicitando veementemente que tirem a maldade dos seus atos, que cessem de agir e fazer o mal, que lavem e purifiquem a sua mente com a palavra de Deus, para terem vitória sobre as coisas carnais. E ainda, o Senhor determina que aprendam a fazer o bem, que procurem a fazer o que é justo, ajudem ao necessitado, a fazerem justiça ao órfão e também a tratarem das causas das viúvas, ajudar o necessitado, fazer justiça, cuidar dessas pessoas que tanto precisam. Este procedimento dará a todos os servos de Cristo as condições, meus irmãos, para alcançar mais uma vez a graça e a misericórdia de Cristo, o perdão e a purificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto você tem fôlego de vida e você tem esperanças no seu coração, invoque ao Senhor, mas invoque ao Senhor no estado de alma propício ao Senhor, confessando os seus pecados e arrependendo deles e se entregando completamente ao Senhor. A palavra diz que hoje é o dia propício, que hoje é o dia do socorro de Deus para todos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, veja o que o Senhor diz lá: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui e agora o tempo aceitável, eis aqui e agora o dia da salvação. Então este é o momento da sua contrição, este é o momento do seu arrependimento, este é o momento de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, purifica-me, Senhor, perdoa os meus pecados, dá-me, Senhor Deus, firmeza na vida espiritual, porque eu preciso tanto de Ti. Nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Nós não estamos aqui fazendo favor a Deus, quem é carente de Deus somos nós, mas nós precisamos nos apresentar a Deus, porque Deus também gosta de nós, Deus nos ama, Deus, Ele ama a nossa adoração. A palavra diz que chega em cheiro suave às narinas do Senhor, as nossas orações.
mas feitas assim, com o coração contrito, perdoado, de pessoas sinceras diante do Senhor, que realmente amam ao Senhor, estão assim preparadas. Vamos encerrar a nossa palavra. Após dar ouvido ao que Deus lhe falou, e compreender o que Deus lhes diz, e entender os porquês Deus tem se negado a atender a muitos em seus clamores, a partir daqui devem os irmãos procederem conforme a orientação do Senhor Deus. Então, agora, restaurados em suas vidas espirituais, perante Ele, todos podem arguí-lo, poderão questioná-lo se assim desejar. No entanto, atentem para o amor de Deus por todos, quando Ele diz: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus faz isso para nós. Deus nos lava, Deus nos purifica, Deus nos perdoa, Deus nos ama, e Ele quer um retorno da nossa parte, correspondendo a esse amor dele, a nossa sinceridade, a nossa fidelidade, uma vida sincera diante do Senhor, um coração quebrantado é sempre agradável ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Então, meus irmãos, isto significa que o próprio Deus restaurará por completo as vidas espirituais daqueles que se colocarem em condições espirituais perfeitas, para que possam voltar a ter o perfeito relacionamento com Ele, de maneira tal que falem com Ele e Ele os ouça. Bom, como nós podemos aplicar isso no nosso coração? Que todos tomem uma atitude positiva de amor para ficar com o seu Deus, e busquem agradá-lo com as suas vidas. Então tome uma atitude positiva, uma atitude de sinceridade, uma atitude de resignação, uma atitude de confiança em Deus e na obra expiatória de Jesus, colocando em oração a Deus o seu arrependimento das suas faltas, dos seus pecados, confiando no lavar purificador de Jesus Cristo, da restauração que Jesus faz em sua vida, né? E entendendo que Deus sempre nos ama, Ele está sempre com os braços abertos para nos receber, Ele está sempre pronto a colaborar conosco, a nos ajudar, e que nós sempre temos a oportunidade do apagar dos nossos pecados. Os crentes não estão destinados a carregar uma carga de pecados e no final ser condenados por ele. Deus já fez a obra perdoadora. Então abracemos esta obra, recebamos para nós e sejamos assim agradáveis ao Senhor. Agradáveis ao Senhor. Eu faço um apelo aos corações. Se você está longe do Senhor, se você não tem feito isto, não tem feito uma reflexão sobre a sua vida e não tem pedido ao Senhor perdão pelas suas faltas, seus pecados, que você fizesse agora, para você ser agora agradável ao Senhor, porque Deus quer uma igreja agradável, Ele quer uma igreja saudável diante dele, e Ele faz isto para nós, dando todas as condições de nós sermos saudáveis. Então eu digo agora, nesse momento, perdoe aqueles que te ofenderam. Fale com Deus agora, aí no seu coração, perdoando os que te ofenderam. Peça perdão a Deus pelos seus pecados nesse momento. Examine o seu coração agora. Examine o seu coração nesse momento. Volte a sua mente a Deus nesse momento. É preciso que você reflita sobre isso. Que você daqui a pouco estará na escola dominical, estará compartilhando. Precisa estar assim, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Então faz isso, pratica agora, porque é a tua bênção.
é a alegria que você está dando a Deus nesta atitude de contrição, nessa atitude sincera, no seu espírito, no seu coração. Senhor Deus, recebe dos teus servos esta atitude cristã verdadeira, de espíritos sinceros, que estão agora, ó Deus, quebrantados diante de Ti, que estão perdoando os seus devedores, estão pedindo perdão pelas suas faltas, estão buscando o poder do Teu Santo Espírito para fortalecê-los, para terem uma vida consagrada a Ti, abençoando a igreja e abençoando toda a sociedade. Ó Deus, responde, Senhor Deus, esta oração ao coração de cada um que aqui está. Faz esta obra maravilhosa, restaurando, Senhor Deus, aqueles que estavam até agora há pouco, Senhor Deus, com um sentimento deprimente nos seus corações. Diga a ele com o teu santo, através do teu Santo Espírito, que eles estão perdoados dos seus pecados, que estão purificados e que agora, Senhor, são agradáveis ao Senhor. E dá-lhes, ó Deus, o teu Espírito Santo, para não atenderem mais as filosofias deste mundo, para não atenderem mais os apelos dessa sociedade corrompida, mas para que tenham forças de obedecer a tua santa palavra. Ó Deus, te agradecemos pela tua instrução e te rogamos, ó Deus, que seja sempre conosco, nos auxiliando a sermos crentes sinceros e agradáveis a Ti. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos-te. Amém.